Olá, gestor, gestora, diretor, diretora, líder. Espero que vocês que estão nos assistindo agora estejam muito bem. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante para o crescimento de toda e qualquer instituição de ensino, processos de gestão. E o tema de hoje será algo muito simples, corriqueiro, mas que vários gestores ignoram: rituais. E antes de entrar no tópico de maneira aprofundada, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou o Lucas, sou diretor de operações há mais de 12 anos aqui dentro da Inspire. Estou há 8 anos acompanhando o time de alta performance, montando nossos processos, nossos rituais e todo o nosso modelo de gestão para que a gente consiga extrair o máximo de cada pessoa que pertence ao nosso grupo. E, muito humildemente, quero compartilhar aqui com vocês as minhas experiências, aprendizados e dicas de como eu fui aprendendo a lidar com esses rituais que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Já adianto, nada que eu trago aqui é escrito em pedra, existem modelos, existem formas de operar. O que eu estou trazendo são as experiências minhas e da Inspire Mais dentro desses processos. Entrando no tópico de rituais, eu gosto sempre de iniciar com duas perguntas. A primeira, você sabe o que é cultura organizacional? E a segunda, qual é a cultura da sua organização, da sua instituição de ensino? Respondendo a primeira delas, Hidalberto Chiavenato define a cultura como o conjunto de hábitos e crenças estabelecidos através de normas, valores, atitudes e expectativas compartilhadas por todos os membros de uma organização. Ou seja, em suma, você está vendo essas duas bandeirinhas aqui? Então, você concorda comigo que esses povos existem culturas muito diferentes, existem hábitos muito diferentes, existem crenças muito diferentes entre elas? Ou seja, isso também é uma cultura de uma organização. Ou seja, como os membros agem, como que os membros comunicam com o cliente, como que você lidera a sua equipe, como que você traduz a essência do seu negócio em todos os hábitos. Isso é a cultura organizacional. E para a segunda pergunta qual é a cultura da sua organização? Muitas vezes eu me deparo com gestores, com empresários, me trazendo: Lucas, mas o meu negócio ele não tem uma cultura organizacional. E aí que mora o erro. Toda organização tem uma cultura, seja ela definida ou seja ela existente. Quando eu digo existente, é pelo simples fato de que, independente que você queira ou não, existe uma cultura rodando no sangue da sua instituição de ensino. Cultura essa é como o seu liderado conversa com seus pares, como os seus colaboradores atendem os pares que chegam dentro da instituição, como que eles utilizam as ferramentas de CRM, como que você, como líder, diretor, gestor, conversa com eles e promove uma cultura aberta de feedback ou não. Ponto que eu gosto de ressaltar: uma cultura não definida há a chance de ser uma cultura detratora. Ou seja, o que você acredita que você tem muito bonito como propósito, como missão, visão, valores, pode ser que não esteja sendo refletido na prática. Aí cabe a reflexão. É por falta de gestão? É por falta de você estar próximo do seu time? Ou é por talvez contratações erradas? A questão é, existe uma cultura e nunca caia na falácia de dizer a si mesmo: ah não, meu negócio é muito pequeno ainda para ter uma cultura. Pois isso não é verdade. E o ponto é, você, sabendo disso, vai deixar o flow ditar a cultura do seu negócio que vai proporcionalmente atingir o seu resultado, ou você como líder vai trazer a sua instituição de ensino, método, acompanhamento e disciplina para que vocês consigam crescer de maneira estruturada, uma maneira consciente e também com colaboradores felizes e engajados com esse processo? Fica a reflexão. Aproveitando isso, você deve estar se perguntando: ok, Lucas, mas disso tudo que você me falou, qual é o ponto? Como você pode me ajudar? Beleza, galera, eu já adianto. Não vai ser num vídeo de 10 minutos que eu vou resolver um problema de uma cultura detratora ou de uma negligência de muito tempo em acompanhar a sua equipe, o seu time, o seu negócio. Porém, como prometemos a vocês, eu vou trazer aqui 3 rituais que nós temos dentro da Inspire Mais como pilares para que a gente consiga desenvolver o nosso time. 3 pilares esses que são simples, de fácil aplicação e que, sinceramente, o maior envolvido para que isso aconteça é você, gestor. E que, aplicando ele, eu tenho convicção que, em um curto prazo, você já vai sentir melhoras no clima, na sua ansiedade e, principalmente, na construção do resultado para o crescimento da sua instituição de ensino. O primeiro deles que quero compartilhar com vocês é a daily, ou, em português, a reunião diária.
Você, gestor, já teve aquela dúvida, aquela ansiedade, aquela sensação de, poxa, será que o meu time está fazendo o que deveria fazer? Será que ele conversou com aqueles leads que a gente fez ação de repique na semana anterior? Será que o meu pedagógico está seguindo bem certinho a cadência com aqueles alunos que estão um pouquinho mais desengajados? São dúvidas cruéis, mas digo, vocês a têm porque não estão acompanhando da melhor maneira. E a Daily, ela surge com esse propósito para que você consiga extrair essas falas do seu próprio time. Como funciona ela? Vamos lá. Primeira regra, ela tem como padrão que todo mundo esteja de pé e com uma duração máxima de 15 minutos. O seu time terá 3 respostas para trazer para vocês. A primeira dela é como foi o dia de ontem, o que eles vão fazer hoje e se há algum impedimento para que eles executem o trabalho deles da melhor maneira. Como pode ver, são perguntas objetivas, mas que também carecem respostas objetivas. Isso bem executado, você como líder vai ter uma clareza e como todo o seu time estará na sala, em conjunto, ouvindo, todos vão estar a par das tarefas de todo mundo. Ou seja, não restará dúvida do que todo mundo está fazendo, do que todo mundo está olhando e aonde nós vamos chegar. Ou seja, você mitiga suas ansiedades, o seu time lembra o que eles têm que fazer e é muito mais fácil todo o processo de acompanhamento do dia a dia da evolução desses entregáveis. Ponto é, na minha experiência, eu trago algumas ressalvas para que se você vir a perceber dentro desse ritual, você já o controle da melhor maneira. Primeiro ponto, a Daily não é um momento de reporte no detalhe de tudo o que está acontecendo. Não é aquela questão do colaborador falar, eu mandei a mensagem pro lead, daí 10 responderam, 3 não responderam e pá. Concorda comigo que são questões muito técnicas que têm momentos apartados para falar sobre. Ou seja, o colaborador deve trazer um resumo disso tudo. Nessa mesma seara, a Daily não é um momento de reclamação. Não é um momento para o colaborador chegar e falar para você, mas eu estou muito chateada porque os leads do marketing não respondem e eu já falei com o marketing e ele não está me dando a melhor devolução. Não é isso. Ele é um momento de deixar todo mundo na mesma página, mas não para tornar no muro das lamentações. E o terceiro, as pessoas entenderem e terem respeito e compromisso com o horário dos outros. Vamos lá, é um ritual de 15 minutos, todo mundo tem que ter o seu momento de fala rápida e objetiva. E cara, ninguém quer ficar escutando murmúrio, lamentação e reportes gigantes, sendo que, poxa, todo mundo tem um horário e tem um dever a fazer. E isso não pode vir a ser um entrave para as execuções diárias do seu time. Resumo então, todo mundo de pé, 15 minutos de fala, o que eu fiz ontem, o que vou fazer hoje e quais desafios estariam travando minha performance e pronto. Falou, reportou, todo mundo, grito de guerra e vamos para a operação. E pessoal, antes de eu seguir para o segundo ritual, não se esqueça de se inscrever, que isso nos ajuda muito a continuar transformando instituições de ensino no nosso país. Tão importante quanto entender tarefas, é preciso entender de pessoas, de indivíduo. O próximo ritual que eu quero trazer para vocês é a one-on-one ou 1 a 1. Em suma, é um ritual básico, individual, periódico, que tem como objetivo escutar e compreender as nuances daquele colaborador. Vamos lá! Toda instituição de ensino precisa de uma liderança, precisa de um norte, de um direcionamento e principalmente que os indivíduos dentro daquela composição daquele time estejam cientes disso tudo. E é aí que entra o one-on-one. É o momento de você escutar, um momento de você trazer feedbacks e um momento que você apoie aquele colaborador em específico a ser um profissional melhor. E aí evitar que cada membro da sua organização esteja remando para um lado. Na one-on-one, aproveite para alinhar expectativas sobre metas e projetos, dar feedbacks ao colaborador sobre comportamentos, sobre decisões de carreira, sobre como ele está operando em conjunto com os pares. Traga também como um momento de escutativa, deixe ele trazer para você aonde você também pode melhorar como líder e também como organização. E escute, entenda, assim como você deve direcionar, você deve ser humilde em escutar, absorver e evoluir junto com o colaborador nesses aspectos. E não esqueça, é um momento muito importante para o seu colaborador e para que você compreenda o que está passando na vida dele. Quais que são as ambições, quais que têm sido os desafios, porque são pessoas.
Pessoas todos os dias vivem desafios, não só no trabalho, mas em casa, nos seus estudos, nas suas carreiras. E nós, como líderes, precisamos entender o que cada colaborador está passando para que a gente possa extrair o melhor insumo e trazer o melhor direcionamento a ele. Perfeito, Lucas, mas eu tenho que falar todos os dias com o meu colaborador? Sim, você deve falar todo dia com o seu colaborador. Porém, o ritual de one-on-one depende. Depende do que, Lucas? Do nível do colaborador que você está conversando. Como padrão dentro da Inspire, colaboradores júniores que recém começaram, que não têm talvez experiência na carreira, que precisam de uma atenção maior, recomendamos que semanalmente sejam feitas conversas, a fim de que possamos dar o melhor direcionamento, compreender os desafios que já estão surgindo e tirar inseguranças. Colaboradores que já estão maturados, estão se desenvolvendo e que talvez tenham aquele relacionamento direto com o cliente, nós recomendamos quinzenalmente você separe um minuto, pelo menos conversar com ele, entender e trazer mensalmente alinhamentos aí um pouquinho mais profundos, em que você compreende o momento, você compreende os desafios e dá um bom direcionamento de carreira e sai com acordos de onde você pretende que ele queira chegar, para que você consiga unir as ambições dele também com um plano de carreira. Para gerentes, líderes, dentre outros, eu costumo trabalhar com uma conversa mensal, em que a gente fala dessas questões de momento, de vida, né? Semanalmente, a gente conversa em um estilo one-on-one, falando de números, sendo muito mais objetivo, muito mais direcionado a tarefas e a projetos. E trimestralmente, a gente faz já uma conversa um pouco mais longa, em que a gente revê toda a rota de carreira, a gente revê toda a instrução e a gente revê o que a gente pode fazer como pessoas e como profissionais para melhorar os resultados do quarter. Mas, regra geral, converse com os seus liderados, entenda o nível de cada liderado seu, entenda os desafios que ele está passando, entenda a ambição dele e torne o seu negócio como um motor para que ele consiga atingir seus objetivos e, consequentemente, você vai crescer junto com ele. Mas a regra é clara: escute, converse, compreenda, e assim você vai conseguir construir uma cultura mais positiva dentro da sua organização, tendo colaboradores mais engajados, que consequentemente vão engajar mais o cliente e consequentemente você vai matricular mais e consequentemente toda a organização vai crescer. Vamos recapitular. Falamos no primeiro momento de como acompanhar as tarefas, no segundo, como acompanhar o indivíduo e o terceiro, por óbvio, como acompanhar o coletivo. O ritual que eu vou apresentar para vocês agora, ele é muito chamado no mercado como All Hands, mas nós aqui da Inspire Mais chamamos ele carinhosamente de reunião de checkpoint. E como o nome sugere, é um marco, um checkpoint, em que a gente traz ao time como um todo clareza sobre a organização. Esse ritual, ele deve ser conduzido pela grande liderança da organização, ou seja, o CEO, o diretor, o líder dos líderes, enfim, quem encabeça e é o porta-voz dos resultados da organização e detém desse compromisso maior perante todos. E é uma reunião mensal em que deve participar toda a organização, do estagiário ao líder. Todo mundo deve alocar na sua agenda ali 1 horinha, 45 minutos mensalmente para participar desse encontro. E qual é o objetivo? Nesse ritual nós traremos transparência de onde estamos, quais foram as metas do mês anterior, como atingimos, o que aprendemos, qual é o status dos grandes projetos da organização, deixando todo mundo atualizado dessa condução. Afinal, todos nós estamos dentro da mesma embarcação e precisamos de clareza para que a gente reme rumo ao mesmo ponto. Um ponto que vejo muitos líderes às vezes frustrados é: poxa, sinto que o meu time não está comprando a briga comigo. E aí eu pergunto, ok, e você conversou com ele sobre qual é a briga que a gente está buscando? Ou você quer tentando passar isso por osmose à equipe? Portanto, capriche e leve esse ritual como uma condição indispensável para o seu processo de gestão. E olha lá, reservar 1 horinha de um mês para você falar com todo mundo, deixar todo mundo a par, se interpretar como um custo, eu tenho más notícias. Não é o ideal. Não é o ideal, pois
tão importante quanto reportar os resultados é o momento de celebrar, é o momento de se reconhecer aquele feito do time em que conseguiu atingir uma meta, uma super meta, vamos dizer assim. É de você reconhecer aquele colaborador que implantou uma nova sistemática, que traduziu em resultados excelentes, de celebrar os aniversariantes, o pessoal que está fazendo aniversário de tempo de casa, ou seja, trazer à organização um tom de reconhecimento, de celebração e que todo mundo está sendo olhado, todo mundo está tendo um carinho e um acompanhamento dentro da empresa. E muitos gestores levam esse ritual como um protocolo, algo que, poxa, tem a obrigação de ir lá e reportar. Não! Vejam isso como algo que deve ser valorizado pela sua equipe e por você. Portanto, leve a sério esse momento de conversar com a equipe. E não há a melhor forma de fazer isso. Você conhece o seu time, você conhece seus objetivos, a sua realidade. O que falta é iniciativa em colocar isso em prática, de reunir todo mundo em uma sala, abrir os números, abrir as KPIs, acompanhar as metas, trazer com clareza as metas do mês vigente, revisá-las e dizer, galera, essa é a realidade, esse daqui é o desafio, é aqui que a gente vai chegar e para isso eu preciso de cada um de vocês. Mas pessoal, não há o que falar N coisas de ritual se não houver algo muito simples, disciplina. E o seu papel como líder de uma instituição de ensino é trazer aos seus liderados o exemplo. Portanto, você deve ser o exemplo de disciplina se você espera isso deles. Logo, leve rituais com seriedade, implante. Já adianto, no começo vai ser estranho. Tu vai sentar com o colaborador, se você nunca teve esse hábito, vai ficar, poxa, e agora? E depois de uma semana talvez você sentar de novo, até que você perceber que isso é bom e é positivo e que todo mundo, todo o ecossistema da instituição de ensino vai se familiarizar com esse modo de levar as pessoas e de conduzir o negócio. Mas sem disciplina não vai dar jogo. Tenha disciplina e constância em aplicar os rituais que você entender como pertinente. Afinal, negócios são construídos por pessoas para pessoas. Se você não compreender como elas estão, se você não comunicar o norte de onde vocês querem chegar, se você não fazer o seu dever de casa, você não vai manter as pessoas contigo, você vai ter problemas. E isso depende de você. Você quer ter problemas ou você quer ter pessoas engajadas e querendo fazer seu negócio crescer? A essência está em cada um deles. Todas as pessoas querem crescer, querem prosperar. E cabe a nós, líderes, extrairmos a essência deles. E como fazemos isso? Através de método de gestão e rituais, pessoal. É a ponta do iceberg desse estudo. Não é você aplicar essas 3 ideias, sugestões que nós trouxemos aqui, que tu vai transformar seu negócio. Claro, vai gerar mais resultados, vai trazer mais previsibilidade, mas cabe a ti transformá-lo, cabe a ti ser resiliente dentro desse processo e estudar e pesquisar. Recomendo a todo líder, leia sobre cultura organizacional, vá mais a fundo, devore conteúdos quanto a isso e você vai transformar a sua instituição de ensino. Esses 3 rituais encaixaram muito bem dentro do ecossistema da Inspire e de outros negócios que nós já sugerimos. Mas, e o seu negócio? Além desses 3, precisamos de mais algo? Gestor, se você gostou desse conteúdo, se você acredita que isso vai apoiar na transformação da sua instituição de ensino, por favor, não deixe de deixar um like, deixar algum comentário se ficou com alguma dúvida ou consideração e se inscrever em nosso canal. Nós estamos aqui com um propósito muito claro, ajudar instituições de ensino a se transformarem, a evoluírem e impactarem mais vidas. Beleza? Muito obrigado e até breve.